O prêmio de integridade estrutural excepcional vai para... A voz do mestre de cerimônias ecoou enquanto Shelby, ao meu lado, pegava o celular. Uma transmissão ao vivo mostrando uma confissão encenada do nosso apartamento era exibida silenciosamente, acusando-me de sufocar seus sonhos. Meu nome não foi chamado. Seus olhos, brilhando com uma ambição calculada que eu não havia percebido, encontraram os meus. Você não vê, Ethan? Ela sussurrou. Isso é para nós. Ethan Miller entendia de fundações. Ele as projetava para viver, aço e concreto cravados profundamente na terra, sustentando estruturas feitas para durar séculos. Arranha-céus, pontes, prédios de apartamentos, cada linha em suas plantas representava uma permanência calculada. A ironia não lhe escapava quando sua própria vida, antes tão meticulosamente planejada, começou a apresentar rachaduras que ele não havia previsto. Ele conheceu Shelby Davis na festa de inauguração da casa de Todd, um bangalô recém-reformado perto do triângulo da rua Pearl. O lugar estava lotado de gente vestida com roupas um pouco apertadas demais, todos falando alto demais. Ethan, tomando uma cerveja artesanal local, sentia o desconforto típico de grandes aglomerações. Então, Shelby, encostada em uma estante de madeira reaproveitada, chamou sua atenção. Ela usava um vestido escuro simples, o cabelo ruivo preso em um coque frouxo e uma leve mancha do que parecia ser tinta no pulso. Ela riu de algo que um homem com um relógio caro disse, mas seus olhos revelavam um ceticismo perspicaz. Naquela sala lotada, ela parecia notavelmente despretensiosa. Eles conversaram por 1 hora sobre o absurdo das torradas artesanais e a satisfação silenciosa de construir algo com as próprias mãos. Shelby trabalhava em relações públicas, um mundo que Ethan achava inexplicavelmente superficial, mas ela falava com uma honestidade direta que o cativava. Ela tinha opinião sobre tudo, perspicaz e espirituosa, mas também ouvia fazendo perguntas genuínas sobre o trabalho dele, sobre a física de uma viga em balanço. Parecia fácil, sem esforço. A maioria das pessoas apenas concorda com a cabeça. Ele se lembrou de ter dito a ela, quando você fala sobre paredes estruturais. Ela sorriu com um brilho genuíno ao redor dos olhos. Eu simplesmente gosto de coisas que resistem ao tempo. O relacionamento deles floresceu rapidamente nos meses seguintes. Ethan se viu ansioso pelas ligações e mensagens dela. Ela parecia genuinamente interessada em suas paixões discretas, não apenas na engenharia estrutural, mas também no trabalho com madeira. Seu apartamento tipo loft em um antigo armazém reformado no bairro artístico de River North abrigava uma pequena oficina, impregnada com o cheiro de serragem e óleo de linhaça. Ali, ele construía móveis sob medida, peças sólidas e agradáveis ao toque. Shelby o observava, debruçada no batente da porta, admirando os veios de um novo tampo de mesa de cerejeira. Isso sim é arte de verdade, Ethan, disse ela certa vez, traçando um encaixe perfeito com o dedo. Algo duradouro. 1 semana depois, ela publicou sobre isso no Instagram. A foto estava cuidadosamente enquadrada. As mãos dele, manchadas de tinta, segurando uma pequena caixa de madeira. A legenda era otimista e entusiasmada, descrevendo seu talento oculto e a beleza do trabalho artesanal personalizado. Inicialmente, foi bom ser visto, mas então ele leu os comentários, os emojis, as marcações cuidadosas com Support Local Artists e Artisanal Home. De alguma forma, aquilo lhe pareceu performático, um pouco polido demais para a honestidade crua da madeira. Ele descartou a ideia, atribuindo-a ao seu próprio desconforto com as redes sociais. Depois disso, começaram as mudanças sutis. Shelby, observando seu guarda-roupa prático de camisas de botão e jeans resistentes, sugeriu que ele diversificasse sua estética. Ele precisava de hobbies mais visuais, explicou ela. Algo que pudesse ser melhor adaptado à presença online, algo mais curado para um público imaginado. Ele tinha uma câmera decente, um presente do tio, mas raramente a usava para algo além de documentar o andamento de uma construção. Ele se viu comprando uma camisa nova, um pouco mais colorida. Parecia uma coisa pequena, um ajuste insignificante para a mulher por quem ele estava se apaixonando. Ele atribuiu isso à experiência dela em relações públicas, ao foco em branding. Era simplesmente como ela via o mundo. Durante um fim de semana romântico em Steamboat Springs, enquanto estavam agasalhados com grossos casacos na varanda de uma cabana rústica, com a neve caindo suavemente lá fora,
Shelby revelou sua grande ambição. Ela queria se tornar independente, construir sua própria marca como influenciadora de estilo de vida. Não qualquer influenciadora, insistiu ela, mas uma autêntico uma. Ela tinha uma visão para conteúdo que era real, com o qual as pessoas se identificavam e que inspirava. Ela olhou para ele, com os olhos brilhando com uma convicção que o emocionava e, ao mesmo tempo, o intimidava um pouco. Vou precisar de uma base de operações, disse ela, baixando a voz para um tom sério. Um lugar onde eu possa criar conteúdo, aumentar meu número de seguidores. E durante os primeiros 6 meses, enquanto construo essa base, precisarei de algum apoio financeiro. Ela fez uma pausa e olhou ao redor do loft espaçoso e bem cuidado. Seu apartamento, Ethan, é perfeito. E você já está estabelecido. Você poderia arcar com as despesas por um tempo, certo? Só até eu me estabilizar. Ethan concordou sem muita hesitação. Ele viu seu espírito empreendedor, sua determinação e sentiu uma onda de orgulho genuíno. Imaginou seus sonhos paralelos se entrelaçando, o vibrante mundo online dela complementando seu trabalho manual e constante. Ele os viu construindo uma vida incrível juntos, um futuro compartilhado onde o sucesso dela seria o sucesso dele. Ele realmente acreditava nela. Ela se mudou algumas semanas depois. O loft, antes um santuário tranquilo para seu trabalho e contemplação, rapidamente se transformou. Um canto inteiro banhado pela luz suave e constante das grandes janelas industriais tornou-se o canto do conteúdo. Tripés, softboxes, ring lights e uma variedade sempre mutável de adereços de bom gosto, mantas de tricô, canecas de cerâmica, plantas minimalistas, ocupavam grande parte do espaço compartilhado. Sua bancada, geralmente organizada, começou a acumular os objetos dela. Pequenos itens que ele não conseguia identificar. Eles se sentavam no sofá à noite, um silêncio confortável se instalando entre eles. Às vezes, Shelby sussurrava sobre sua visão para uma marca de estilo de vida autêntica, sobre se conectar com as pessoas e inspirá-las. Ele, por sua vez, falava sobre a sutil curvatura do encosto de uma cadeira, a resistência de uma junta de encaixe, sobre expandir seu negócio de móveis sob medida. Os sonhos, sussurrados, pareciam se encaixar perfeitamente. 2 metades de uma vida promissora e incrível. 3 dias. Foi tudo o que precisou. Ethan entrou pela porta do loft depois de um longo dia no escritório. O cheiro familiar de serragem substituído por algo vagamente floral e de couro novo. Seus olhos percorreram a sala de estar. Estava coberta de sacolas de compras, sacolas grandes e imponentes de boutiques de luxo do centro da cidade que ele só via em revistas. Neiman Marcus, Saks, Fifth Avenue. Ele contou 6 delas, espalhando papel de seda e caixas brilhantes sobre o piso de madeira de demolição que ele mesmo havia lixado com tanto esmero. Shelby saiu do quarto, impecável. Usava um casaco cor de camelo com caimento perfeito de tecido incrivelmente macio e um lenço de seda amarrado frouxamente ao redor do pescoço. Seus cabelos, recém-penteados, captavam os últimos raios de sol da tarde. "Ah, você chegou", disse ela, com a voz alegre, quase como se ignorasse a bagunça que havia feito. Virou-se dando uma leve pirueta com o casaco rodopiando suavemente. "O que você acha?" "Peças de investimento para Aspen. Estou preparando um lookbook para um retiro de inverno. É essencial para o meu conteúdo inicial." Ethan sentiu um frio na barriga. Lembrou-se da planilha que mantinha para as despesas compartilhadas, do período de carência de 6 meses que haviam combinado, destinado ao desenvolvimento do negócio dela. Assinaturas de software, um novo laptop, talvez até o aluguel de um pequeno estúdio, não casacos de grife. "Shelby", começou ele, com a voz baixa tentando disfarçar o tremor. "Conversamos sobre economizar para o negócio. Essas coisas parecem caras." O sorriso dela desapareceu, substituído por um lampejo de irritação nos olhos. Foi uma mudança rápida, quase imperceptível, mas ele a sentiu intensamente. "Ethan", disse ela, com um tom repentinamente seco, "você não entende este setor. Isso não é apenas compras. Isso é branding. Isso é desenvolvimento profissional. Minha imagem é meu negócio. Você quer que eu apareça em Aspen vestindo... o quê? Minha jaqueta de esqui velha? As pessoas seguem influenciadores em busca de inspiração, de conteúdo aspiracional. Você vai me apoiar nisso? Ou vai ficar criticando cada detalhe?"
Ele recuou imediatamente. A acusação de não estar dando apoio o atingiu em cheio. Ele não estava tentando ser difícil. Ele só não havia previsto isso. Não, não, me desculpe, disse ele, erguendo as mãos em um gesto conciliador. Você tem razão. Eu só estou aprendendo. O que você precisa que eu faça? Sua expressão suavizou-se. Uma mudança rápida e ensaiada de volta à cordialidade. Certo, ótimo. Segure isso, posicione no ângulo certo. Precisamos dessa luz natural. Ela já o estava orientando a pegar a câmera, aquela que seu tio lhe dera, a mesma que ele usava para documentar defeitos estruturais. Ele se viu ajoelhado no chão, ajustando um softbox, ajudando-a a organizar uma coleção de botas e cachecóis em uma composição esteticamente agradável. Esse padrão começou a se consolidar. Ethan expressava uma preocupação discreta. Shelby o fazia se sentir ignorante ou pouco solidário, e então o redirecionava, instruindo-o a ajudá-la na criação de conteúdo. Ele se tornou seu fotógrafo não remunerado, carregador de equipamentos e assistente improvisado. Você pode segurar este refletor mais para cima? Certifique-se de que o fundo esteja perfeitamente desfocado. Não, não assim. A luz precisa incidir no meu cabelo exatamente dessa forma. Seus dias, antes estruturados em torno de tolerâncias de aço e concretagem, começaram a se moldar à agenda dela. Um jantar tranquilo em um restaurante novo não era apenas um jantar, era uma oportunidade para fotos estéticas de comida. Uma caminhada no parque se transformou em uma série de momentos espontâneos cuidadosamente compostos. Ele se viu olhando o mundo através da lente dela, constantemente buscando o ângulo perfeito, a iluminação ideal, o momento mais compartilhável. Com um crescente desconforto, ele percebeu que seu papel estava se transformando. Não era mais um parceiro como imaginara, dois sonhos entrelaçados. Era mais como um assistente de produção, uma mão invisível segurando a câmera, posicionando os objetos de cena. Sua identidade, a do engenheiro meticuloso, a do marceneiro silencioso, parecia estar se desvanecendo no pano de fundo do mundo cada vez mais vibrante e cuidadosamente planejado dela. Nem mesmo seus momentos íntimos eram sagrados. Eles estavam conversando, às vezes sobre algo pessoal, uma confissão silenciosa ou uma lembrança compartilhada. E de repente ela parava. Nossa, espera, essa luz está incrível, dizia pegando o celular. Você pode tirar uma foto minha com cara de pensativa? Ou, precisamos de uma foto nossa rindo, como se estivéssemos compartilhando um segredo. O momento, antes genuíno, se transformava instantaneamente em uma performance, uma intimidade fabricada para uma plateia invisível. Ele sorria sob comando, com o braço em volta dela, sentindo o clique da câmera mais do que o calor do corpo dela. A vida real deles juntos, aquela que viviam quando as câmeras não estavam ligadas, parecia uma espécie de bastidores invisíveis e desinteressantes da persona online dela. Era um material bruto, sem edição, que não entrava na versão final, considerado pouco estético, pouco envolvente, pouco autêntico para a marca cuidadosamente construída por ela. Um temor silencioso, frio e cortante começou a se instalar em seu estômago. A autenticidade que ela tanto defendia, justamente aquilo que o atraíra inicialmente, agora lhe parecia um eco vazio, uma ilusão cuidadosamente construída. Ele se lembrou dela mencionar um muro que às vezes erguia, uma barreira necessária entre sua vida pública e privada. Agora, ele começava a vê-lo, crescendo tijolo por tijolo, separando-os daquilo que parecia real, daquilo que parecia verdadeiro. Cada interação, cada momento compartilhado estava se transformando, lenta, mas seguramente, de uma conexão genuína em uma performance cuidadosamente planejada. 6 meses. O número pairava no ar, um marcador silencioso. Ethan encarava seu extrato bancário online. O saldo outrora robusto em sua conta poupança agora era uma pálida sombra do que fora. Ele a vira diminuir, mês após mês, enquanto o aluguel do loft, as contas de luz, água e gás, as compras do supermercado e as crescentes despesas comerciais de Shelby iam sendo consumidas. A renda consistente de patrocínios que Shelby havia projetado para sua marca não se materializou. Mesmo assim, as sacolas de compras de grife continuavam a aparecer, embora com menos frequência, e seu orçamento para viagens parecia aumentar. Ele tentou tocar no assunto numa terça-feira à noite. Shelby estava editando vídeos, o rosto iluminado pela luz do laptop. Shelby, ele começou com cautela. Eu estava olhando as contas. As coisas estão
um pouco mais apertadas do que planejamos. Quer dizer, minhas economias estão quase acabando e eu ainda não vi muita coisa entrando da sua parte. Ela pausou o vídeo, os dedos pairando sobre o trackpad. Virou-se, a expressão indecifrável a princípio, depois endurecendo. Ethan, você precisa entender como isso funciona. Não dá para definir um prazo para o desenvolvimento de uma marca. Isso não é engenharia estrutural, é construir uma comunidade, uma visão. Você está sem visão, querido. Isso exige investimento, emocional, financeiro. Estamos na fase de crescimento. Ela voltou a atenção para a tela, encerrando a conversa. Ele sentiu o peso familiar de ser incompreendido, de ouvir que suas preocupações práticas eram simplesmente falta de imaginação. Shelby começou a viajar mais, viagens curtas no início, depois mais longas, eventos de networking, como ela os chamava, ou reuniões de parceria de marca, em Denver, depois Chicago, depois Austin. Ela saía cedo, sua mala de mão arrumada com uma precisão que ele admirava, e voltava dias depois, cheia de histórias sobre pessoas bem-sucedidas, sobre oportunidades. O loft parecia vasto e silencioso quando ela estava fora, o silêncio amplificando a ausência. Ele se pegava jantando sozinho, seu próprio prato parecendo austero na mesa polida que ela geralmente adornava com velas e jogos americanos cuidadosamente escolhidos para suas postagens sobre estética de jantar. As conversas entre eles, antes divagantes e pessoais, tornaram-se meramente transacionais. Você pode enviar esses arquivos brutos? Você se lembrou de comprar aquele café especial para a sessão de fotos da rotina matinal? Preciso que você faça esses recados para a produção dos objetos de cena. Seus próprios dias, seu trabalho, seus pequenos sucessos na empresa passaram a ser pouco comentados. Ele se sentia cada vez mais isolado, suas paixões, seu trabalho com madeira, relegadas aos cantos esquecidos da vida compartilhada, literalmente acumulando poeira. Ele também notou mudanças sutis. Shelby tornou-se incomumente reservada com o celular. As ligações eram atendidas no quarto de hóspedes, em voz baixa. Se ele entrasse em um cômodo onde ela estivesse navegando, o polegar dela deslizava instantaneamente, fechando o aplicativo e a tela escurecendo. Ela esboçava um sorriso rápido e sincero, mas o movimento parecia uma barreira. Então surgiu a menção de um novo mentor. Ele é incrível, o Ethan, ela dizia quase reverentemente. Muito bem-sucedido, um cara mais velho que está no ramo dos influenciadores há anos. Ele está me ensinando muito, me ajudando a navegar pelo setor. O nome dele, um influenciador masculino proeminente com muitos seguidores, aparecia com frequência. Ela passava bastante tempo com ele, fazendo brainstorming, sessões de estratégia, colaborações de conteúdo. Uma pontada de algo frio e cortante se acendeu no estômago de Ethan. Ele rapidamente a reprimiu, dizendo a si mesmo que estava sendo inseguro, que ela era apenas ambiciosa, fazendo o que fosse preciso para ter sucesso. Essa era a carreira dela, e ele deveria apoiá-la. A intimidade física entre eles também havia se dissipado silenciosamente. Ainda havia abraços, ainda se davam as mãos, mas muitas vezes parecia algo encenado, um gesto para uma possível câmera, ou um movimento rápido, quase automático. O calor genuíno e espontâneo de corpos próximos, o conforto silencioso, havia sido substituído por uma distância sutil. Ele se lembrou das primeiras palavras de Shelby sobre sinceridade, sobre a beleza de algo autêntico. Agora, o mundo dela parecia quase inteiramente construído, uma performance online enganosa que pouco se assemelhava à realidade tranquila, às vezes tensa, do loft que compartilhavam. Uma persistente sensação de inquietação o corroía, um alarme silencioso que ele tentava desesperadamente ignorar. Ele tentava envolvê-la novamente em suas antigas atividades, os prazeres simples que costumavam compartilhar. Quer fazer uma trilha neste fim de semana? Ele perguntava, lembrando-se do primeiro encontro. Ou experimentar aquele restaurante italiano novo para um jantar tranquilo, sem celulares? A resposta dela era sempre a mesma. Um sorriso compreensivo, um suspiro. Ah, querido, estou tão atarefada com o planejamento de conteúdo. Ou, estou exausta, preciso descansar para as minhas ligações amanhã. Ethan começou a se afundar cada vez mais em seu exigente trabalho de engenharia. A estabilidade previsível do concreto, o fluxo lógico dos cálculos do aço, ofereciam um consolo sombrio. No mundo do projeto estrutural, as coisas ou resistiam, ou não. Havia um certo e um errado claros, um resultado calculável.
Era um contraste gritante com o terreno instável e incerto sob seus pés no sótão. As inconsistências começaram pequenas, como fissuras finas em uma laje recém-construída. Shelby dizia que estava hospedada na casa de um representante de marca, em Boulder, mas depois mencionava um restaurante novo que tinha experimentado no centro da cidade. Ou então dizia que estava trabalhando até tarde em uma colaboração, só para não ter nenhum conteúdo novo para mostrar na manhã seguinte. Ethan, o engenheiro que se orgulhava da precisão, se viu catalogando mentalmente essas discrepâncias, cada uma delas um pequeno tremor sob a superfície de sua vida cuidadosamente construída. Num sábado, ele estava lavando roupa, uma tarefa rotineira que costumava fazer. Mexeu no bolso do jeans favorito dela, aquele desbotado que ela usava para postar fotos aconchegantes em casa. Seus dedos roçaram em algo amassado e rígido. Tirou um recibo amassado do Hotel Brown Palace, um estabelecimento sofisticado no centro da cidade. A data era 2 noites antes, a noite em que ela havia dito explicitamente que ficaria no apartamento de uma amiga em Fort Collins para um retiro de uma marca de bem-estar. Uma certeza fria e inegável se instalou em seu estômago, uma pedra pesada substituindo a ansiedade que o consumia. Algo estava profundamente, fundamentalmente errado. Ele não podia mais ignorar os sinais. Naquela noite, ela adormeceu rapidamente, exausta de suas supostas viagens. Ethan deitou-se ao lado dela, rígido, encarando o teto. A necessidade de verdade, crua e desesperada, eclipsou seus limites morais habituais. Ele sabia que era errado, uma violação de confiança, mas a confiança já estava corroída. Lentamente, com cuidado, ele estendeu a mão para o celular dela no criado mudo. Suas mãos tremiam enquanto digitava a senha simples de 4 dígitos. A tela desbloqueou, revelando seu pavor. Ele percorreu as mensagens dela com a respiração presa na garganta. Seus olhos se detiveram em uma conversa. Um nome que reconheceu: Greg, seu mentor. As mensagens eram íntimas, explícitas, se estendiam por semanas revelando um caso apaixonado, apelidos carinhosos, piadas internas, planos para encontros clandestinos. Mal posso esperar para te ver, meu amor. Sinto tanta saudade e não consigo parar de pensar na noite passada. E então a confirmação de sua suspeita repugnante. Não se preocupe com Ethan, ele está muito ocupado com as plantas dele para notar alguma coisa. A traição atingiu Ethan como um golpe físico. O ar escapou de seus pulmões num suspiro ofegante. Seu mundo meticulosamente construído, aquele que ele havia planejado com tanto cuidado e no qual investira tanto, desmoronou ao seu redor, deixando-o sem ar em meio aos destroços. Uma mistura explosiva de mágoa e fúria intensa o consumiu. Ele saiu da cama, ainda com o telefone na mão, e sacudiu o ombro dela. Shelby, disse ele, com a voz um rosnado baixo e trêmulo que mal reconhecia como sendo o seu. Shelby, acorde! Ela se mexeu, piscando na penumbra, e então viu o rosto dele, o telefone. Seus olhos se arregalaram, um lampejo de reconhecimento seguido de medo. O que há de errado? Ele enfiou o telefone na cara dela. É isso que está errado. Greg, o Brown Palace. Você me disse Fort Collins. Ela olhou para a tela, o rosto empalidecendo. Por um instante ficou em silêncio, sem reação. Então sua expressão mudou, uma transição rápida e calculada do choque para uma defensiva gélida. Como desafio. Você mexeu no meu celular, Ethan? Você não tem esse direito. Os olhos dela brilharam, não com remorso, mas com fúria. É isso que acontece quando você é tão sufocante, tão completamente indiferente. Você não entende o meu mundo, a minha ambição. Você está me impedindo de progredir, Ethan. Sempre impediu. A acusação, tão familiar, agora soava como uma piada cruel. Ele ficou ali parado, sem palavras, observando-a se transformar. Preciso de espaço, declarou ela, já jogando roupas em uma mala de mão com movimentos frenéticos e raivosos. Estou indo embora. Tenho uma conferência em Denver da qual eu me esqueci completamente. Preciso sair daqui. Sua voz era fria, distante, totalmente desprovida de qualquer emoção que pudesse conectá-los. Atordoado pelo choque e pela descrença, Ethan não discutiu. Eu te levo, ouviu-se dizer com a voz monótona. A viagem até o aeroporto internacional de Denver foi silenciosa e angustiante. A tensão no carro era sufocante, carregada de acusações não ditas e dos destroços da confiança que restava entre eles. Ele apertava o volante com força,
os nós dos dedos brancos, a paisagem urbana desfocada em sua visão periférica. Ele não olhou para ela e ela não olhou para ele. Na calçada, ele tirou a mala dela do porta-malas. Ela a pegou, seus movimentos eficientes, ensaiados. Virou-se para ele, o rosto uma máscara, os olhos desprovidos de calor, refletindo apenas uma determinação gélida. Ela pronunciou 5 palavras simples, palavras que cortavam mais fundo do que qualquer discussão, qualquer tom de voz alterado, mais fundo até do que as mensagens explícitas. Eu preciso de mais do que você. Então ela se virou e foi embora, seu casaco cor de camelo, a peça de investimento, balançando a cada passo. Ethan a observou, o peso da traição e a finalidade esmagadora de suas palavras o envolvendo como um sudário, soterrando-o sob uma montanha de expectativas despedaçadas. O loft estava silencioso, um silêncio assustador. Ethan entrou pela porta, o clique da fechadura ecoando na quietude. A ausência de Shelby era uma presença física, vasta e fria. Preciso de mais do que você. As palavras reverberaram, não como um sussurro, mas como um golpe de martelo, atingindo repetidamente os frágeis resquícios de sua compostura. Ele largou a chave sobre a mesa de entrada. A precisão habitual de seus movimentos havia desaparecido, e as deixou ali. Os dias se confundiam numa única extensão cinzenta. Ele mal saía do apartamento. E-mails do trabalho ficavam sem resposta. Seus projetos estruturais, cálculos complexos que normalmente absorviam toda a sua atenção, agora pareciam triviais, sem sentido. O leve cheiro de serragem, geralmente um conforto, agora era como um fantasma. Suas ferramentas de marcenaria jaziam adormecidas, intocadas, um testemunho de sua concentração despedaçada. Comia pouco, dormia menos ainda, movendo-se pelos cômodos silenciosos como um espectro. No terceiro dia, Todd ligou. Ethan, você faltou a 2 visitas à obra. Está tudo bem? Sua voz estava carregada de preocupação. Ethan murmurou algo vago sobre uma virose, uma gripe estomacal. Todd o conhecia muito bem. Estou indo aí, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Meia hora depois, Todd estava parado na porta, observando a luz fraca, a cama desarrumada, a atmosfera geral de abandono. Ele não perguntou novamente. Apenas sentou no sofá e esperou. Finalmente a represa se rompeu. As palavras jorraram em uma torrente. As mensagens de texto, Greg, o aeroporto, a declaração final e brutal. Todd ouviu atentamente, seu rosto endurecendo a cada detalhe. Quando Ethan terminou, Todd ficou em silêncio por um longo momento, depois praguejou, baixo e gutural. Isso não está certo, Ethan. Você não pode deixar que ela simplesmente te pisoteie. Você foi bom para ela. Melhor do que ela merecia. Nós vamos resolver isso. Você tem meu apoio, para o que precisar. Ele também ofereceu conselhos práticos sobre advogados, sobre trocar as fechaduras. Mas, acima de tudo, demonstrou uma determinação feroz e inabalável de que Ethan não seria uma vítima passiva. Uma determinação fria começou a se formar em Ethan, endurecendo sua natureza antes flexível. Todd estava certo. Ele não podia simplesmente desmoronar. Ele era engenheiro. Ele construía coisas. Não deixaria sua própria vida ruir. Precisava confrontar Greg. Não por vingança, mas por um acerto de contas cru e sem rodeios. Por uma medida de justiça. Ele começou a investigar. Usou os detalhes das mensagens incriminatórias, os horários específicos, os nomes dos lugares. O perfil público de Greg era extenso, um influenciador proeminente e bem-sucedido, sua marca construída sobre autenticidade, valores familiares e uma imagem cuidadosamente cultivada de marido e pai dedicado. Fotos de sua esposa sorridente e de seus 2 filhos pequenos preenchiam seu feed. Era repugnante. Ethan reprimiu a raiva intensa que ameaçava consumi-lo, canalizando-a para um foco mais frio e metódico. Ele orquestrou um encontro discreto. Usou suas conexões profissionais, um conhecido de negócios que conhecia o agente de Greg. Marcou o encontro sob o pretexto de uma possível colaboração, um novo projeto estrutural para um restaurante conceito no qual Greg supostamente estava investindo. Greg, sempre o oportunista, concordou em se encontrar para um café em um local neutro no centro da cidade, um lugar tranquilo, longe dos pontos de encontro habituais dos influenciadores. A reunião começou com cumprimentos cordiais. Greg, impecavelmente vestido, exalava um charme natural e ensaiado. Falou sobre sinergia, alcance de mercado e o futuro da criação de conteúdo.
Ethan ouvia atentamente com o rosto impassível, a mão tremendo levemente enquanto tirava o celular do bolso. Greg, disse Ethan, com a voz plana e sem emoção. Acho que precisamos discutir um tipo diferente de colaboração. Ele deslizou o celular pela mesa, mostrando as capturas de tela das mensagens comprometedoras. Não se preocupe com o Ethan. Ele está muito ocupado com as plantas dele para notar alguma coisa. O sorriso de Greg desapareceu. Seu rosto, geralmente tão sereno, se contorceu. A cor sumiu de suas bochechas. Seus olhos oscilaram entre o telefone e o rosto impassível de Ethan e vice-versa. A arrogância, a tranquilidade habitual evaporaram, substituídas por um caos desesperado e em pânico. Ele percebeu naquele instante que toda a sua vida pública e privada, meticulosamente construída, estava prestes a desmoronar. Sua mão, ao alcançar o telefone, tremia incontrolavelmente. Ethan sentiu uma satisfação vazia, um gosto metálico na boca. Você vai terminar tudo com a Shelby, afirmou ele com a voz ainda baixa e controlada. Hoje. E você vai contar tudo para a sua esposa. Não por e-mail, não por mensagem de texto, cara a cara. E se você não fizer isso, Greg, cada uma dessas mensagens e algumas outras que eu consegui serão públicas. Muito públicas. Seus seguidores, seus patrocinadores, sua família, todos saberão exatamente quem você é. Greg, apavorado, engoliu em seco. Acenou freneticamente com a cabeça, implorando por silêncio. Por favor, Ethan, por favor, minha carreira, meus filhos. Ele concordou com todos os termos de Ethan, sua bravata completamente desaparecida. O confronto não trouxe paz verdadeira, apenas uma dura e fria sensação de justiça. A profunda dor da traição, a humilhação, a angústia da confiança quebrada permaneceram, mas um caminho a seguir, por mais sombrio que fosse, se apresentou. Ethan começou a traçar um plano claro e imparcial sobre como romper oficialmente todos os laços com Shelby. Uma abordagem de engenheiro, sistemática, metódica, um passo de cada vez. O primeiro passo, ao retornar ao loft, foi desmontar o cantinho do conteúdo. Começou com os softboxes, fechando-os com cliques secos e decisivos. Guardou os ring lights, os tripés, os adereços cuidadosamente dispostos. Foi um ato simbólico, retomando seu próprio espaço, recuperando sua identidade do pano de fundo da realidade fabricada por ela. Se você está achando a jornada de Ethan marcada pela traição e pela reconstrução fascinante, fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Uma semana depois, Shelby voltou para o loft, as rodinhas da mala tilintando ruidosamente no piso de concreto polido. Seu rosto ostentava uma expressão cuidadosamente construída de cansaço, talvez um toque de arrependimento. Ela olhou ao redor, esperando encontrá-lo perturbado, talvez até aberto a uma reconciliação, ou pelo menos aceitando docilmente seus termos, quaisquer que fossem. Ela parou, observando o espaço onde antes ficava o cantinho da felicidade, agora apenas uma extensão vazia. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Ethan, ela começou, com a voz suave, quase um ronronar, uma manipulação praticada. Isso é difícil, para nós dois, mas precisamos conversar sobre o que vem a seguir. Ela começou a se mover em direção a ele, estendendo a mão. Ele permaneceu firme, uma resolução silenciosa endurecendo sua postura. A visão dela, tão familiar e ao mesmo tempo tão completamente transformada aos seus olhos, não lhe trazia nenhum conforto. Não, Shelby, disse ele com a voz calma e serena. Não precisamos. Você precisa ir embora. A mão dela caiu. Seus olhos, geralmente tão expressivos, brilharam com confusão, depois com irritação. Sair de casa? Ethan, não seja ridículo. Esta é a nossa casa. Podemos resolver isso. É a minha casa, corrigiu ele com precisão. E não há nada para resolver. Eu sei sobre o Greg. Ele observou o rosto dela, a palidez sumindo. Eu também sei que ele já foi confrontado a fundo. O choque em seu rosto era absoluto, uma expressão crua e genuína que ele não via há meses. Então, transformou-se em uma fúria ardente. Você fez o quê? Ela gritou, sua voz ecoando no sótão silencioso. Você me sabotou? Está tentando arruinar minha carreira? Minha vida? Ele encarou a fúria dela com um olhar firme. Não, Shelby. Estou tentando recuperar o que é meu. Caminhou até a ilha da cozinha, onde um documento digitado com esmero estava. Pegou-o. Você tem 3 dias para desocupar o loft, tudo o que é seu.
Também compilei uma lista detalhada das despesas compartilhadas que você concordou em cobrir e que eu arquei nos últimos 6 meses. Preciso reembolsá-las. Fez uma pausa. Também estou buscando aconselhamento jurídico para dissolver formalmente nosso acordo financeiro informal, só para garantir que não haja pendências. Sua intenção era clara, inabalável. Ele não era mais o parceiro passivo e complacente. Enquanto Shelby lidava com a dura realidade de suas palavras, o mundo já começava a perceber. As consequências do caso extraconjugal de Greg explodiram de forma espetacular. Sua esposa, a mulher que ele apresentava como o pilar de sua imagem de família exemplar, descobriu a traição. A revelação pública da infidelidade viralizou, levando a um escândalo público que dominou os feeds de notícias e as sessões de comentários. A imagem pessoal meticulosamente construída por Greg desmoronou. Patrocinadores o abandonaram, parcerias evaporaram e o número de seguidores despencou, deixando para trás um deserto digital. A estreita ligação de Shelby com a imagem agora manchada de Greg começou a lançar uma sombra longa e prejudicial sobre sua própria carreira de influenciadora, ainda em seus primórdios. Suas postagens cuidadosamente elaboradas sobre vida autêntica e pós-empoderamento feminino de repente pareceram baratas e hipócritas. As sessões de comentários, antes repletas de elogios, se transformaram em campos de batalha. E o Greg? Você não está envolvida com um homem casado? Esse é o seu estilo de vida autêntico? As perguntas eram incisivas, as acusações veladas, e as insinuações sobre seu envolvimento no escândalo se tornavam cada vez mais evidentes. Ela voltou furiosa para o celular, percorrendo a enxurrada de comentários negativos, o rosto uma máscara de descrença e fúria incandescente. Olhou para Ethan, os olhos faiscando com uma acusação venenosa. "A culpa é sua!" gritou, batendo o celular na mesa. "Você arruinou tudo! Minha marca, minha reputação, minha vida inteira! Você sabia o que estava fazendo. Você queria me destruir." Apesar da turbulência emocional que o cercava, Ethan sentia um empoderamento silencioso. Não era triunfo nem alegria, mas uma sensação constante e profunda de finalmente retomar o controle de sua própria narrativa, do rumo de sua própria vida. O caos ao seu redor era dela, não dele. Ele passou os 2 dias seguintes removendo sistematicamente cada vestígio da marca de Shelby do loft. Esvaziou as caixas de adereços restantes, guardou os últimos refletores circulares e até esfregou as sutis manchas de tinta dos fundos fotográficos dela. O loft, que antes fora palco de suas performances, estava lentamente voltando a ser sua oficina, seu santuário. O desgaste emocional foi imenso, uma dor profunda no peito que o fazia lembrar do amor que ele tão generosamente oferecera e tão casualmente descartara. Mas, em meio à dor, uma clareza inédita emergiu, como um caminho através de uma densa neblina. Ele percebeu a nítida diferença entre uma conexão genuína e uma performance planejada, entre construir algo real e construir uma ilusão. Ele se viu finalmente pisando em terreno firme novamente. Shelby partiu tão abruptamente quanto chegara, sua saída num turbilhão de malas e silêncio gélido. Ela não olhou para trás. O loft, depois de sua partida, parecia estéril, estranhamente vazio, desprovido da energia vibrante, ainda que superficial, que ela trazia. Os fantasmas de suas sessões de fotos cuidadosamente planejadas pairavam nos cantos, tênues impressões de uma vida que nunca foi totalmente real. Ethan caminhava pelos cômodos, o silêncio como um cobertor pesado, mas também, lentamente, um começo. Ele iniciou o árduo processo de reconstrução, concentrando-se em pequenos passos tangíveis. Limpou todo o sótão, esfregando os últimos vestígios da presença dela, limpando as superfícies, aspirando a poeira fina que ela nunca havia notado. Reorganizou sua oficina, arrumando suas ferramentas com uma precisão renovada. O peso familiar de um formão em sua mão um reconfortante alívio. Reconectou-se com seu trabalho em madeira, encontrando profundo consolo e propósito na arte honesta de moldar a madeira. Cada corte, cada encaixe era um ato deliberado, uma manifestação física de reconstruir as coisas. Seu loft, antes um cenário superficial para a marca de Shelby, aos poucos se transformou novamente em seu santuário pessoal. Seus livros voltaram para as prateleiras que ela havia esvaziado para sua decoração cuidadosamente selecionada. Sua antiga poltrona, substituída por uma de suas peças estéticas,
Foi recolocado em seu lugar favorito junto à janela. Refletia novamente seu verdadeiro eu, tranquilo, sólido, despretensioso. Ele canalizou seu foco renovado para o trabalho de engenharia. Os desafios complexos do projeto estrutural, antes uma fonte de consolo sombrio, tornaram-se agora um meio de distração produtiva. Mergulhou em plantas, cálculos e visitas a obras, recebendo elogios dos colegas por sua dedicação meticulosa. Você tem se esforçado bastante, Ethan, observou seu supervisor, um reconhecimento discreto de sua intensidade renovada. Todd permaneceu um porto seguro, entrando em contato diariamente e oferecendo um ouvido atento enquanto tomávamos um café morno. Você está indo bem, cara, ele sempre dizia. Só continue em frente, não deixe que ela te arraste para trás. Ele oferecia conselhos práticos e, ocasionalmente, um empurrãozinho sem rodeios, muito necessário. Ethan também começou a fazer terapia, algo que sempre considerara fazer apenas para outras pessoas. Ele processou diligentemente o trauma da traição, reconstruindo lenta e dolorosamente sua confiança e autoestima abaladas. Navegou por ondas de intensa tristeza e raiva, emoções que passou anos reprimindo. Mas, intercaladas com a turbulência, também experimentou momentos fugazes de paz, uma tranquila satisfação no simples ato de fazer café ou no cheiro de serragem. Ele reuniu alguns dos itens caros descartados por Shelby, uma bolsa de grife que ela considerava ultrapassada, um par de sapatos que ela declarou não combinar com a marca. Ele os vendeu online, não por maldade, mas para recuperar parte de suas significativas perdas financeiras, um pequeno ato prático para restabelecer o equilíbrio. Ele embarcou em um novo projeto de marcenaria, uma mesa de jantar de carvalho robusta e despretensiosa, sólida e funcional. Cada encaixe que ele cortava, cada tábua que aplainava, parecia um símbolo de sua própria reconstrução resistente. Não era chamativa nem moderna, foi construída para durar, para suportar peso, para cumprir seu propósito. Shelby fez tentativas esporádicas de entrar em contato, mensagens de texto, e-mails, até mesmo um recado de voz. Continham desculpas vagas e tentativas de explicar suas ações, permeadas de autopiedade sobre seus próprios problemas. Ethan recusou firmemente. Ele reconheceu o que eram: apelos egoístas por validação, tentativas de reescrever uma narrativa onde ela não era totalmente a vilã. Ele simplesmente as apagou, não por raiva, mas por um instinto silencioso e inflexível de autopreservação. Ele encontrava alegria nos momentos simples e tranquilos. O calor de uma xícara de café em suas mãos, o som satisfatório de um prego bem pregado, o riso genuíno e espontâneo de Todd. Ele apreciava a integridade do seu trabalho, a honestidade previsível da engenharia e a autenticidade das conexões genuínas. Seu foco mudou profundamente, deixando de lado a validação externa, os aplausos passageiros de uma plateia imaginária e se voltando para uma profunda sensação de paz interior e autoaceitação. Ele finalmente compreendeu o custo exorbitante de perseguir uma imagem, um preço pago tanto por Shelby, em sua busca desesperada por uma carreira ilusória, quanto, de uma maneira diferente, por ele mesmo, na lenta e insidiosa erosão de sua autoestima. Ele havia perdido muito, mas encontrado algo muito mais valioso: a si mesmo. Meses se transformaram em um ano. A dor no peito de Ethan havia diminuído, substituída por uma força tranquila. Ele se sentia significativamente mais forte, mais seguro de sua própria identidade, no peso confiável de seus valores. O sótão vibrava com os sons familiares de sua oficina, o cheiro de madeira e óleo, um conforto constante. Ele era Ethan, o engenheiro, o marceneiro, um homem que construía coisas para durar. Ocasionalmente, ele ouvia sussurros e via comentários online sobre as dificuldades contínuas da carreira de Shelby. O número de seguidores dela parecia estagnado, sua marca, antes tão brilhante, perdendo o brilho. Às vezes, enquanto navegava pelo feed de notícias, ele via uma de suas postagens cuidadosamente selecionadas. Elas ainda eram bem produzidas, ainda inspiradoras, mas não tinham mais o mesmo brilho de antes, faltando a energia e o engajamento genuíno que ela outrora inspirava. Os comentários eram menos frequentes, os elogios mais discretos, as perguntas sobre seu passado mais comuns. Numa tranquila tarde de terça-feira, 1 ano e 3 meses depois de ela ter saído da sua vida, Ethan encontrou-se num café local, o mesmo que costumavam frequentar juntos. Estava à espera de um colega.
pediu o seu habitual café preto e virou-se para encontrar uma pequena mesa vazia junto à janela. Foi então que a viu. Shelby estava sentada sozinha, tomando um café com leite, o olhar fixo na rua lá fora. Ela parecia mais magra, mais tensa, sua fachada de influenciadora, antes impecável, agora exibia sinais visíveis de estresse e cansaço ao redor dos olhos. Seu casaco cor de camelo, a peça de investimento, estava folgado em seu corpo. O vibrante cabelo ruivo estava um pouco mais opaco, menos penteado. Ela não estava atuando para ninguém, apenas existindo. Ele hesitou, respirou fundo e caminhou em direção à mesa dela. Shelby. Ela ergueu o olhar assustada, os olhos arregalados em reconhecimento. Um lampejo de algo, surpresa e talvez um toque de constrangimento cruzou seu rosto. Ethan, disse ela, a voz fraca, um eco frágil do tom confiante que ele se lembrava. Foi uma saudação tensa e desajeitada, um vasto abismo de história não dita e dor o separando. Como você está? Perguntou ele, sentindo que a pergunta genérica era totalmente insuficiente. Ela deu de ombros um gesto cansado. Tudo bem, sabe como é, tentando fazer as coisas darem certo. Ela fez uma pausa, mexendo na borda da xícara. Eu queria pedir desculpas, por muitas coisas. As minhas escolhas naquela época foram erros. Eu estava tão envolvida com tudo aquilo, com a ambição. Eu realmente pensei. Sua voz foi diminuindo. Ethan escutou, com as mãos apertando a caneca de café quente. A raiva, antes um fogo consumidor, havia se transformado em algo mais. Uma tristeza profunda e silenciosa pelo belo futuro que um dia imaginaram, pelos sonhos compartilhados que se desfizeram em pó. Eu entendo a ambição, Shelby, disse ele com a voz calma e firme, mas não quando ela vem à custa da verdade, da lealdade, do coração de outra pessoa. Ela assentiu com a cabeça, o olhar fixo na mesa. A vida do Greg é uma bagunça total, disse ela, a voz quase num sussurro. Tudo desmoronou, e a minha própria marca está estagnada. Ninguém mais confia em mim. É difícil se recuperar de uma situação dessas. As consequências das ações deles, das escolhas dela, estavam totalmente evidentes. Ethan sentiu uma pontada de algo parecido com empatia, mas era distante, indiferente. Ele reconheceu a dor dela, reiterando gentilmente: nesta vida, Shelby, todos nós acabamos pagando o preço por nossas escolhas. Não era um julgamento, apenas uma constatação, uma lei do universo tão inflexível quanto as leis da física que ele compreendia tão bem. Naquele instante, quando ela ergueu o olhar, com um lampejo de genuína vulnerabilidade nos olhos, ele vislumbrou a verdadeira Shelby por trás da persona impecável. Uma mulher perdida, à deriva nos destroços que ela mesma criou. Ele sentiu um desejo sincero de que ela encontrasse seu caminho, de reconstruir algo autêntico para si mesma. E espero que você encontre o que procura, Shelby, disse ele falando sério, mas preciso continuar em frente. Ele se levantou e pegou sua xícara de café. Ao sair da cafeteria, deixando-a sozinha à mesa, uma onda final de alívio o invadiu. Não foi triunfante, mas profundamente pacífica. Ele percebeu, com um profundo sentimento de alívio, que não carregava mais o peso de suas ações, suas escolhas ou suas consequências. Elas pertenciam somente a ela. O encontro difícil, em vez de reabrir feridas antigas, havia confirmado seu caminho árduo rumo à cura, à integridade e à autoconfiança. O chão sob seus pés parecia sólido, estável, construído para durar. Os meses se transformaram em mais um ano, depois 2. O loft já não parecia mais um lugar de cicatrizes, mas um testemunho de reconstrução. Ethan se dedicou completamente à sua paixão, lançando formalmente um pequeno negócio paralelo, a Miller Custom Woodworks. Seu conhecimento em engenharia, sua atenção meticulosa, a integridade estrutural e as medidas precisas agora convergiam com suas habilidades em marcenaria. Ele aplicava os princípios de suporte de carga e resistência do material a cada junta, a cada curva. Isso criou uma sinergia profundamente gratificante, uma união entre sua perspicácia profissional e seu talento artístico. Ele encontrou felicidade e propósito genuínos nas criações tangíveis e autênticas que dava vida. Uma estante robusta, uma cadeira de balanço perfeitamente equilibrada, uma mesa de jantar construída para resistir a gerações de refeições em família. Cada peça, sólida e verdadeira, contrastava fortemente com as fachadas digitais efêmeras que antes o cercavam. O aroma de carvalho e cerejeira recém-cortados preenchia o ar,
substituindo a fragrância artificial dos produtos de influenciadores. Certa noite, num evento tranquilo numa livraria local, uma leitura de um poeta da região, ele conheceu Sarah. Ela era bibliotecária, com olhos bondosos e inteligentes que revelavam uma dedicação serena. Falava com uma precisão ponderada que o tocou profundamente, uma apreciação compartilhada pela profundidade que se escondia sob a superfície. Conversaram sobre livros, sobre o prazer simples de uma boa história, sobre a beleza das coisas que perduram. Não havia fingimento, nem atuação, apenas uma curiosidade honesta e genuína. O relacionamento deles floresceu lentamente, como um jardim bem cuidado. Foi construído sobre uma base de respeito mútuo, interesses compartilhados em noites tranquilas, caminhadas no parque e comunicação honesta e aberta. Sarah admirava suas mãos, sua habilidade, sua presença constante. Ela o via, verdadeiramente o via, não como um reflexo de sua própria ambição ou um mero acessório em sua narrativa, mas como Ethan. Ele aprendeu a confiar novamente, com cautela no início, mas com o coração cada vez mais aberto. Internalizou as dolorosas lições do passado, compreendendo que a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas um passo necessário para uma conexão genuína. Agora, reconhecia os sinais de uma realidade fabricada e buscava apenas a verdade. Ele frequentemente refletia sobre as 5 palavras de Shelby no aeroporto: "Preciso de mais do que você." Ele não as ouvia mais como uma acusação cruel, mas como uma porta de entrada para a liberdade, ainda que dolorosa. Elas o haviam impulsionado para fora de uma estrutura em ruínas, forçando-o a construir sua própria base, mais forte e mais honesta. Ele não buscava mais validação ou aprovação externa, encontrando profunda satisfação em suas próprias escolhas, seus próprios valores e seu eu autêntico. Sua vida, antes precariamente construída sobre uma base frágil de imagem e aspirações fabricadas, agora se sustentava na solidez e honestidade da sua arte. Todos os dias ele trabalhava com madeira de verdade, ferramentas de verdade, criando objetos de verdade. Era um processo lento, às vezes desafiador, mas sempre gratificante. Ele e Sarah encontraram uma pequena casa nos arredores da cidade, com um terreno grande o suficiente para um pequeno jardim. Para o novo lar, ele projetou e construiu uma bela e robusta lareira para a sala de estar. Era uma peça substancial, de carvalho maciço, esculpida à mão com detalhes sutis que transmitiam uma sensação de permanência e aconchego. Era mais do que um simples móvel. Era um símbolo do futuro genuíno que compartilhariam, construído com cuidado e intenção. A paisagem resiliente do meio-oeste ao seu redor, as vastas planícies, os rios tranquilos, as fazendas serenas e resistentes, refletia sua própria força silenciosa, sua perseverança e seu profundo crescimento pessoal. Ele havia resistido à tempestade, se desfeito das ilusões e encontrado seu caminho em terreno firme. Ele compreendeu com absoluta clareza que a verdadeira riqueza não residia no número de seguidores ou em tendências passageiras, mas na integridade, em conexões reais e em uma vida vivida autenticamente, todos os dias. Olhou para o futuro, abraçando-o com gratidão, sem esquecer o passado, mas já não definido ou limitado por sua dor. Ethan Miller, o meticuloso engenheiro e artesão, finalmente encontrara e abraçara sua vida verdadeiramente autêntica. Ethan Miller, o meticuloso engenheiro e artesão, finalmente encontrara e abraçara sua vida verdadeiramente autêntica. A jornada do choque brutal da traição a essa serena satisfação fora longa, pavimentada com verdades difíceis e um árduo autoconhecimento. Ele aprendera que a verdadeira força não residia em evitar rachaduras, mas em construir uma base forte o suficiente para suportá-las. As lições aprendidas ficaram gravadas profundamente, não na raiva, mas em uma profunda compreensão do que realmente perdura. Ele entendera que enquanto alguns perseguem imagens passageiras e os aplausos de estranhos, o verdadeiro valor reside na integridade do próprio trabalho, na honestidade do coração e na força inabalável de uma conexão genuína. Sua vida agora lhe pertencia, construída por suas próprias mãos, projetada para a permanência.